Mas, cara, você, assim, entendendo muito e tal, cara, o que que você encontra hoje que é um bom framework de, tipo, venda enterprise, assim? Perfeito. Que enterprise sofre muito com marketing, né, em Três geral. coisas. Cara, assim, pra mim, playbook de Enterprise, três coisas. Já fiz ela 3 vezes na minha vida e é curioso como funciona every single fucking time. A primeira coisa é PR. Então, relações públicas, você precisa estar presente no jornalzinho do condomínio da tua indústria. Então, por exemplo, no meu caso, a indústria de marketing e publicidade tem um veículo chamado Meio e Mensagem. O Meio e Mensagem, cara, é um periódico que todo CMO brasileiro, todo CEO de agência acorda na segunda-feira e ele lê essa merda. É um jornal que tem uma folha tipo A5, A3, né? Qual é a maior? É A3 ou é A5? Acho que é A3. a 5, que a 4 é a normalzinha, então, É. vamos Eu dizer. não sei. Eu também Não não. sou especialista em papel. Mas a folha é grande. Então ela é uma revista meio grande que todo mundo lê na segunda-feira de manhã, cara. É um ritual da indústria. Então, assim, aquilo ali é um corta-caminho para você estar na frente do tomador de decisão enorme. Então, se você contrata uma assessoria de imprensa que te ajuda a chegar nesse jornalzinho do condomínio da tua indústria, sua vida vai ser muito mais fácil. Igual, tipo assim, sei lá, você quer vender pro mercado financeiro, você tem que estar no Brasil Journal, que é o que os caras estão lendo aí todo dia e tal, né? Cada Exatamente. mercado vai ter um diferente. Essa é a lógica. Então, assessoria de imprensa, eu acho que para uma startup enterprise faz uma diferença enorme. Número 2, eventos. Então, assim, é literalmente sobre você pensar como escalar ações não escaláveis. Então, jantares, patrocínios, eventos, esse tipo de coisa tem um ROI, assim, imensurável. Literalmente, o Matheus está aqui, ele toca ativações lá da Brand Lovers, na minha frente não vai me deixar mentir. Matheus, quantos dos clientes que a gente trouxe das 27 marcas, das 50 maiores, vieram dos patrocínios meio mensagem? Tipo, uns 20 e poucos, né? Assim, tipo, 80%, cara. Veio de um patrocínio que eu fiz num jantar, num evento, numa conferência em Lisboa, por exemplo. Acabei de voltar, que vão 16 CMOs brasileiros, passam 4 dias em Lisboa comendo em restaurante Michelin. E não foi Assim, vocês que organizaram, assim, vocês patrocinaram. zero, a gente patrocinou e estava lá. Então, as indústrias geralmente têm esses núcleos onde essas pessoas se reúnem, você está presente ali. Cara, assim, é um corta-caminho monumental. Agora, a terceira coisa que eu diria estratégia de conteúdo funciona radicalmente bem. E a que eu recomendaria para todo mundo aqui é você começar um podcast que não seja uma propaganda da tua empresa, mas que seja uma consequência natural de você convidar o tomador de decisão que você precisa para ele estar sentado numa mesa com você. E tem 3 derivadas disso importantes. A primeira delas eu te fazer uma pergunta antes de provar meu ponto. Qual foi a última vez, você tem namorado ou esposa, alguma coisa? Esposa, casada. Perfeito. Qual foi a última vez que você ficou olhando no olho da sua esposa ininterruptamente, sem pensar em outra coisa, sem abrir o celular durante 2 horas na tua vida? Não, 2 horas, acho que foi, pô, quando eu tava casando com ela, assim, em abril, né, que eu tive que ficar olhando pro olho dela enquanto a monja falava a nossa cerimônia, talvez. Mas a resposta para muitas pessoas que estão vendo a gente é tipo, nunca. É, tipo, pô, é difícil fazer um foco total, assim, né, sem nada, assim, não tinha nenhuma distração. Cara, eu não lembro. Cara, eu amo a minha esposa de paixão. A Mariana é um pilar da minha vida. Eu não consigo lembrar a última vez que eu olhei no olho dela e tive uma conversa nesse nível de intensidade que a gente está tendo aqui agora, cara. Então, o que é o meu ponto aqui? O podcast num cliente enterprise, se você consegue fazer a porra do teu cliente sentar numa cadeira com você e gravar um episódio de podcast, isso cria um grau de intimidade que nada no mundo cria, cara. Você vai criar um laço com aquela pessoa, uma intimidade que nenhuma outra estratégia criaria. E isso depois converte em negócio. Para trazer alguns dados, cara, em todas as empresas que eu abri até hoje, eu usei essa estratégia de enterprise e é tiro e queda. Todos os clientes-alvo que sentam no podcast para conversar comigo, de 3 a 4 meses depois, 70% deles convertem em cliente. E, pô, eu imagino que não tem gente chamando ele pro podcast, assim, o tempo todo, né, os executivos, assim, e tal. Não tem. E aí vira uma pergunta, como é que eu acesso essa pessoa? Como é que eu consigo fazer o meu podcast ser bom o suficiente ou interessante o suficiente para ele? Por exemplo, no meu caso, por que os CMOs vêm falar comigo? Cara, porque eu tenho milhões de visualizações no podcast, porque ele sabe que ele vai ganhar a exposição das ideias dele, então tem uma troca legítima ali. Não, mas isso depois que já deu certo o podcast, né, mas aí Isso. quando tá começando e tal... Mas eu desafio as pessoas que estão ouvindo a gente a pensar que provavelmente na sua indústria, se você trabalha no negócio, não tem um podcast que é o marco da indústria. Eu lembro quando eu comecei a gravar 6 anos atrás, o meu podcast que chamava CMO Playbook, que é o que eu tenho até hoje, eu fui a primeira entrevista de todos os CMOs brasileiros.
Você pega todas as empresas listadas no Brasil, todos os CMOs gravaram o primeiro podcast da vida comigo. Agora, se você trabalha em real estate, cara, seja essa pessoa. Se você trabalha em seguros, seja essa pessoa. Enfim, então... Eu quero double down no que você tá falando, assim, cara. Eu falo assim, mano, todo mundo devia fazer um podcast. É o maior hack que existe, tá ligado? Esquece. Porque, tipo assim, você vai chamar uma galera que, tipo, o cara vai aceitar. Tipo, mesmo quando no nosso podcast, assim, cara, sei lá, a gente tinha 17 episódios, a gente chamou, pô, o Alexandre Zouco lá da CRM Bônus, assim, não tinha nem 100 visualizações por episódio, ele veio, mano. Eu troquei 2 horas de ideia com o cara, tá ligado? E, tipo, não precisei de uma intro pesada nem nada. E hoje, cara, eu quero conhecer qualquer fundador de startup. Eu chego, sei lá, pô, pro fundo, eu vejo quem que foi o fundo que investiu. Eu conheço o cara do fundo e falo assim, qual é? Pergunta se o cara não quer vir aqui no podcast. Pronto, eu conheci o cara, tá ligado? É a coisa mais fácil que existe. Perfeito. E de brinde, ainda ganhei uma grana boa aqui com os patrocinadores, tá ligado?